Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, turma, beleza? Tranquilidade. Como é que tá aí? Quartinha-feira, 14 de agosto. Fala, turminha. Beleza? Maravilha. Que bom estar aqui com vocês. Esse pessoal da nova era, não é o pessoal da nova era, né? Hoje em dia não é nem mais da nova era. Hoje em dia é essa turma aí que fala desse negócio do poder do pensamento positivo, né? Então, se eu pensar um negócio, eu vou criar a minha realidade e tudo mais. E aí tem uma literatura, né, muito vasta sobre isso, mas mais do que uma literatura. Hoje tem muita gente falando sobre esse negócio, né? Depois do filme O Segredo, né, do livro, né? Depois do filme O Segredo. Então, apareceu um monte de gente ensinando técnicas para criar a realidade, não é isso? E aí vocês ouvem esse negócio e tudo mais, e eu vou dizer para vocês uma coisa, né? Sobre esse negócio de você criar a realidade, quer saber? Quer saber? Essa coisa aí tem razão de ser. Essa aqui é a coisa, né? Tem razão de ser mesmo, Agora, a gente tem que examinar onde é que está a razão de ser desse negócio, né? Onde é que está a razão de ser desse negócio? Agora é o seguinte, no mundo moderno, que é o nosso, né? Nosso mundo moderno, né? O mundo onde a gente vive, tempo onde a gente vive, esse tempo aí, né, depois do século XVIII, apareceu um negócio meio sinistro, né, que é uma certa dualidade entre o corpo e a mente. E aí o corpo e a mente são as únicas duas estruturas que as pessoas se preocupam, que as pessoas falam sobre, no final de tudo, né? Quer dizer, o que acontece é o seguinte: o homem normal, o homem comum, mesmo o pessoal que tem religião, não tem os critérios verbais para poder falar sobre toda a estrutura do ser humano e sobre toda a estrutura do mundo. Presta atenção numa coisa aqui que é meio que é interessante, que é esquisito. Para pensar numa coisa aqui comigo, né? Você vai pegar um modelo do mundo, um modelo material do mundo. No modelo material do mundo, e parece ser mesmo assim, você tem umas partículas chamadas átomos, e essas partículas, elas sequer estão juntinhas umas das outras, né? Quer dizer, se eu fosse uma partícula, né, a próxima partícula, ela estaria à distância quase de meio campo de futebol de mim, né? Meio campo de futebol de mim. Então, nem o mundo material, ele não tem uma estrutura contínua. Mas, para além da estrutura contínua, para essa estrutura que não é contínua do mundo material, existe uma coisa que é a aparência de continuidade. Então, a gente olha para o mundo, né? Quando a gente está olhando para o mundo, a gente vê a coisa em continuidade, né? Quer dizer, aquela cadeira está ali, parece que ela é toda inteira, né? Aquela mesa está ali, aquela janela está ali. Então, a gente vê, pessoal. Então, por um lado, a gente tem a aparência de continuidade do mundo material, e por outro lado, a gente sabe que o mundo material não é contínuo, né? O mundo material, ele tem uma ruptura entre ele, né? Não tem uma continuidade, mas tem algo que dá a estrutura desse mundo. Perfeito? Perfeito. Dentro da gente, a gente tem o nosso corpo também, e a gente tem os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles têm uma continuidade mais contínua do que o mundo material. Esse é um negócio interessante mesmo. Os nossos pensamentos, eles têm uma continuidade que tem uma consistência mais contínua do que o mundo material. Perfeito? Agora, quando a gente pensa e fala, né? Ou seja, o ato de falar, ou seja, eu estou pensando e aqui estou falando. Mas quando eu estou falando com o meu músculo, porra. Eu não estou falando com o meu pensamento, cacete. Né? Quer dizer, eu estou falando com o meu músculo. É a minha boca que está produzindo movimento, é o ar que está saindo da minha boca, não é isso? E eu estou pensando algumas coisas aqui e não estou nem muito consciente do que eu estou pensando agora, mas estou falando e está sendo produzido alguma coisa. Quem faz a integração desse negócio? Quem integra o meu pensamento, né, os meus pensamentos e a minha ação material no mundo, né, a fala, o gestual, né, quer dizer, a assinatura, chamar alguém, dar uma ordem, obedecer a uma ordem, me revoltar, sei lá, ir ao banheiro. Quem integra isso tudo é uma coisa chamada eu. Então, existe um lugar aí dentro de você, existe um quem aí dentro de você que se chama eu. Este eu, ele tem uma característica imortal, ele tem uma característica que está para além da aparência material do mundo. O fato é o seguinte, a maioria das pessoas vive assim, todo mundo vive assim. Só que quando a gente vai refletir acerca do eu mesmo, acerca de mim, em geral, a gente não está olhando para esse lugar. A gente está olhando ou para o nosso corpo ou para os nossos pensamentos. Quando você fala eu, né, quer dizer, eu, a Manzotica, Rafa Ferrari, sei lá, Sodré terapeuta. Quando você está falando o eu Sodré terapeuta, o eu Sodré terapeuta moderno, que é onde a gente está, ele ou vai falar dos seus próprios pensamentos ou vai falar do seu corpo, né? Então, quando você pensa em si mesmo,
né? Ou quando você reflete acerca de si mesmo, em geral, o que aparece é o teu corpo para você ou é o teu pensamento para você. E essa estrutura, que é a estrutura fundamental chamada eu, que é o eu profundo, né? O eu eterno, o eu imortal, o eu, onde se você tem religião, o eu onde de fato habita, ou sustentado, que tem a substância dada por Deus mesmo, esse some da história, né? Esse, em geral, não está no teu campo de visão. E aí o que acontece? Todo mundo fica fraco pra caceta. Por outro lado, ocorre o seguinte: se você tem posse desse eu, e a partir dele que você percebe o mundo, a partir dele que você está no mundo, a partir dele que você age no mundo, esse eu, ele tem um poder criador mesmo, porra. Né? Esse eu, ele tem um poder criador de verdade. Então, neste sentido, o pessoal da nova era, o pessoal dessas técnicas aí, né, de cocriação, de realidade, eles estão montados na razão. Só que eles estão montados na razão desde o ponto de vista das práticas que eles ensinam. Aquelas práticas ali tem um monte de aquelas coisas ali funcionam mesmo. Uma parte delas funciona. Só que a coisa fica um pouco demoníaca. Por quê? Porque esse eu que eles estão falando, para eles, né, este eu tem um fundamento em si próprio. Então você descobre que ele é uma força criadora e logo ele acha que ele é o próprio co-criador do mundo. Ele é um criador. Não. Isso é aí que está o ponto onde a coisa pode ir por a ladeira abaixo, né? Então a coisa pode fugir do controle totalmente. Fala, atenção. Este eu que fala, né, e que só é esse eu que pode falar em primeira pessoa, só esse eu que tem uma continuidade eterna, só esse eu que de fato está ali, né, posto de fato, que está posto de fato no Logos divino, esse eu, ele precisa do Deus para subsistir. Então, neste sentido, né, tudo que você faz, né, é Deus de algum modo. É Deus que a gente está fazendo, não é que você é Deus. Esse aí que está a inversão absolutamente estúpida, né? Quer dizer, não é você é um Deus, porra, tu é Deus, porra nenhuma, tu é uma criaturazinha, né? Agora, nós somos uma criatura que funcionamos deste modo, nós temos inteligência e vontade, porra, né? Nós temos inteligência e vontade, e aí que está o ponto, a consciência do mundo moderno, a consciência contemporânea, né? Essa sensação de isolamento, a sensação de vazio, a sensação de você estar perdido, essa sensação de você, né, não saber muito qual é o teu lugar no mundo. Fala, você não sabe qual é o teu lugar no mundo, porra. O teu corpo, ele tem um lugar que, foda-se qual é o lugar que ele está no mundo, o teu corpo tem substância, o teu corpo ele não tem continuidade, porra. O teu corpo muda o tempo todo, né? Os teus pensamentos, então, por mais contínuos que eles sejam, eles mudam toda hora também, mudam de forma o tempo todo também, né? E pior, o teu pensamento não age, porra. Quem age é o teu eu. Quem age de verdade é você. Quem age não é nem o teu corpo e nem o teu pensamento, porra. Quem age é o teu eu. Quando, né, a sociedade como um todo não tem os elementos verbais para poder falar de si, para poder saber do que você é feito, né? Do que nós somos feitos, do que você é feito, do que eu sou feito, aparece a sensação de desorientação muito profunda. Então, somente esse exercício, presta atenção, ele já te restaura para a cosmovisão tradicional, porra. Né? Você volta a ver o mundo e a ver o homem do jeito que funciona, do jeito que sempre foi visto. Em parte, na minha visão, essa epidemia maldita, né, que é uma epidemia maldita mesmo, essa epidemia maldita de doença, de doenças de tipo mental, né, de depressão, de desorientação profunda, né, de solidão, de tristeza, de angústia, de vazio, essa epidemia tem alguma coisa a ver com isso. Ela tem alguma coisa a ver com isso desde o ponto de vista mais profundo mesmo. Quando a maioria das pessoas não sabe dizer quem age, não sabe dizer quem fala, não sabe dizer por que fala, não sabe dizer a partir de quem está falando, ou seja, quando o homem contemporâneo não sabe que o seu eu profundo, o seu eu eterno, ele tem raiz em Deus, ele foi dado por Deus mesmo, né? E é esse eu que fala, que integra, que age, que cria, portanto, né? O sujeito está desorientado profundamente. Não é que tudo começa na mente, não, Maria, é o inverso disso. Não é que tudo começa na mente, não, você está pensando errado. A mente, presta atenção, a mente, ela é uma estrutura do ser humano, presta atenção, ela é uma estrutura do ser humano secundária, porra. Secundária. Você está entendendo ou não? É uma estrutura secundária. A mente não age, porra. A mente não cria nada. É o eu quem cria. Você vai precisar de calma para tentar entender do que eu estou falando. Você vai precisar de calma, você vai precisar querer entrar nessa estrutura humana para você poder experimentar, ter alguma força, para você experimentar ter poder nesse mundo, né? Mas não é o poder de subjugar os outros, não é o poder de convencer, não. É o poder de agir em primeira pessoa, que é o único poder que é dado para a gente, porra, né? O único poder que a gente tem é de fato falar em primeira pessoa. Mas quem é essa primeira pessoa? É o eu, porra.
Não é a tua mente. Você pode fazer os exercícios mentais se você quiser. Você pode, inclusive, até ter estabilidade mental, se você quiser. A estabilidade mental, sem a posse verdadeira do eu imortal, do eu eterno, que jaz em Deus, ou que está em Deus, não serve para nada. É equivalente a você ter um corpo perfeito. O corpo perfeito, olha, ele é perfeito até a página 2, porra. Né? A partir de certo momento, o corpo perfeito vai começar a dar problema. A gente não sabe que é assim? Sabe, para o corpo é fácil você saber que é assim. Né? Você vê que as pessoas morrem, então você fala, o corpo realmente ele é perfeito até um certo momento. Depois ele deixa de ser perfeito e vai dar merda. Fala, ninguém diz, óbvio que... A mente é a mesma coisa, porra. As pessoas não têm Alzheimer, né? Em algum momento? As pessoas não ficam velhas, ficam esquecidas em algum momento? Claro, porra. Né? A mente ela tem uma limitação, porque a mente ela é secundária a essa coisa, né? Que é você. Você é o eu. Presta atenção aqui. Ó. Você é o eu. E é este eu que está em Deus. Né? É esse eu que é sustentado por Deus. Então é esse eu que você precisa buscar e precisa falar a partir dele. Pô. Equivale ao seguinte, o sujeito tem religião e não sabe, essas coisas que eu estou falando, se você pega qualquer texto, né, de qualquer sujeito, assim, não precisa nem ser de um grande místico, não, qualquer sujeito mais ou menos íntimo com essa coisa, né, com essa coisa de religião, com essa coisa de fé, com essa coisa de, sei lá, de humanidade. Até ali antes do século XVII, estava todo mundo falando disso, todo mundo sabia disso. Esse é o normal. Fala, pô, é óbvio, alguém não sabe disso, porra. Alguém não sabe, cara, a mente é confusa, o corpo apodrece, tem alguma outra coisa. Então, eu tenho que falar para vocês, porra. Né? Vocês têm que ser informados disso em algum momento. Se ninguém te conta, dificilmente você descobre se você for Sócrates. Pô. O Sócrates, o filósofo, né? Não o jogador de futebol, o Sócrates, o filósofo, ele descobriu isso sozinho. Mas foi um cara na história da humanidade que descobriu isso sozinho. Todos os outros precisam ser informados desse negócio. Né? Todos os outros, caralho, precisam ser informados dessa porra, caceta. Né? Aqui é cada vírgula um palavrão mesmo, Santiago Thaís, beleza? Aqui é assim, ok? Vocês têm que ser informados disso. Se você não é informado disso, você não descobre sozinho. Você precisa ser um gênio mesmo, né? Você precisa ser um gênio. E aí, a gente não é gênio, né? A gente é normal, sei lá, a gente está vivendo aí e tal. Agora, a gente tem acesso, no final de contas. A gente pode ter acesso à literatura, pode ter acesso a professores, né? A gente pode ter acesso a esse conhecimento. E por mais que você já saiba, alguns aqui, eu já sei disso, tudo bem. Você precisa ser lembrado disso todo dia. Você pode ouvir essas coisas que eu estou falando aqui, por exemplo, né? Só com a orelha, ou seja, o teu corpo que está ouvindo. Né? Você pode ouvir essas coisas com a tua mente, e aí você vai ficar rebatendo, vai ficar articulando, não sei o que, você pode ouvir com o teu eu profundo. Né? Então, isso é fundamental. Uma parte do meu trabalho aqui com vocês, de algum modo, né? E talvez seja a minha intenção última, a minha intenção final aqui, que está por trás de tudo que eu estou fazendo aqui, né? Quando eu dou aula, e aí dou aula presencial, dou aula na internet, dou aula para, sei lá, grupos menores. A minha intenção é só essa. A minha intenção é fazer o seguinte, você ter a posse correta da visão de mundo e da visão de homem. Isso é fundamental para você ter uma visão de homem correta. Se você não consegue se enxergar assim, enxergar os outros assim, olha, a sensação de desorientação, a sensação de estar perdido, a sensação de você ser fraco, a sensação de você não conseguir agir, a sensação de ninguém te ouve, a sensação de que você está nesse mundo a passeio, a sensação de que você tem que buscar prazer mesmo, é evidente. Né? Então, claro, hoje eu não estou dando o exercício ou falando como faz. Por quê? Porque tudo que eu converso aqui com vocês nessas lives, nas aulas, é ensinando o como faz. Por um lado, para o outro, por um lado, para o outro, entendeu ou não? Hoje é um pouco assim, estou revelando a coisa. Eu estou revelando, é isto que estamos fazendo aqui. Ou seja, se você vem aqui ao Instagram do Dr. Ítalo Marcílio, né? Se você se matricula num curso, ontem teve curso de dança do espírito, por exemplo, né? Hoje fecha as inscrições, finalmente, né? Definitivamente, 14, hoje não. Então é isso que a gente está fazendo lá, falar o seguinte, através de alguns exercícios, através de coisas que você ouve, através de coisas que você faz, através de coisas que... Né? Você vai tomando posse da totalidade do que é o ser humano, que está instalado num mundo específico. Né? Tem um mundo que é um mundo, você pode ver, uma visão que o mundo é só aparência, que o mundo é um lugar mau, né? Ou você tem a posse, que é a posse de sempre, é a posse tradicional, perfeito? Só isso pode trazer estabilidade para a tua vida, vai só mesmo, estou falando outra coisa, só isso dinheiro não vai trazer, né? Casamento não vai trazer, ter ou não ter filho não vai trazer, ter emprego não vai, não é isso que traz estabilidade para a tua vida. Você sabe, tem gente que tem casamento, tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem emprego, e tá fudidaço, né? Tá na merda full, não é isso? Então aqui a coisa assim, é ensinar a ser gente, é um pouco isso, né? Qual que é a minha intenção? A minha intenção é ensinar a ser gente. Para você ensinar a ser gente, você vai precisar agir a partir da primeira pessoa, a partir desse eu profundo, né? Do eu imortal, que está radicado em Deus mesmo, né? Essa que é a coisa. Beleza? Isso é fundamental, né? Ok?
Beleza? Então, essa é a história, né? E eu não sou pastor não, galera. Alguém falou aí, pastor? Como eu não sou pastor não, bichão. Eu não sou pastor não, cara. Eu não sou pastor não. Não fiz curso de pastor, não sou pastor não. Da maneira, legal você me chamar de pastor. Né? Então, vós sois minhas ovelhas, né? Então doravante serei pastor. Maneiraço ser pastor, deve ser maneiraço. Não sou pastor não, sou só um médico professor. Beleza? É isso que eu sou, ok? Então, não deixa para ser profissional. Dou aula, tá? E aí, claro, você pode... Alguém está falando, que curso? Não tem curso nenhum. Você pode... Eu estou aqui todo dia, né? Há anos. Às vezes menos, às vezes mais. Eu não vou ficar aqui todo dia com vocês. Estou aqui há anos. Tirando uma parte do meu tempo, uma parte do tempo de vocês, dando aula de graça, ensinando, né? Dando aula, às vezes não é aula, às vezes é um exercício, às vezes é meio que uma autoterapia, né? Uma terapia de grupo. Não é isso? Então, se você quiser entrar num curso, melhor para você. Agora, se você não tiver... Não, tudo bem, Alex, não precisa pedir desculpa não, pô. Maneiro essa parada. Eu não sou pastor não, cara. Mas, não, maneiro. Tu achar que eu sou pastor, legal. Né? Mas não sou. Tá? Então... Tu sabe qual era o nome do cachorro do Henrique Cristo? O Henrique Cristo, ele tinha um pastor alemão. Tu sabe qual era o nome do pastor alemão do Henrique Cristo? Lembra do Henrique Cristo? Vocês não lembram do Henrique Cristo? Porra, pai. Você não lembra do Henrique Cristo? O pastor alemão do Henrique Cristo chama-se Lutero. Porra, é foda, né? Bom demais esse nome. Tá maluco. Lutero, o pastor alemão. Faz sentido, né? Muito bom essa porra, né? O Henrique Cristo é gênio pra caralho, mesmo. Piroquinha demais, tá? Mas é isso, então, tá? Calma agora, ouve essa porra, né? Com toda a calma do mundo, olha, é mesmo. Se eu dou atenção só para meus pensamentos, eu fico meio perdidinho, porque o pensamento muda toda hora. Se eu dou atenção para o meu corpo, pior ainda, meu corpo eu sei que ele apodrece, porra, né? Meu corpo apodrece, eu cuspo catarro, né? Meu sovaco fede, as rugas aparecem, né? As pelancas caem, o pinto não sobe mais. Então, assim, o corpo é uma aposta estúpida, todo mundo sabe disso, né? Que a gente tem que tentar manter o corpo ali por um tempo, né? Isso é evidente. Isto é evidente. Opa, tu não sabes disto? Isto é evidente. Temos que manter um pouco ali, temos que manter um pouquinho a dignidade do corpo, mas não passa disso. O problema é vocês apostarem no pensamento ou na mente. Né? Para você apostar no pensamento ou na mente. Neste sentido, eu não consigo encontrar um termo, né? É uma expressão que dê conta de falar o que eu faço. Saúde mental. Não é saúde mental que me interessa, a verdade é essa. Né? Não é saúde mental. A gente fala saúde mental porque eu sou psiquiatra, fala saúde mental porque tem um monte de curso de psicologia, fala saúde mental porque é mais fácil de vocês entenderem do que eu estou falando num primeiro momento. Né? Mas não é a saúde mental a minha parada também. Eu acho que é o seguinte, a mente ela consegue ter uma saúde mais ou menos equivalente à do corpo. Né? Então a gente vai ali, o corpo, né? Beleza, toma um remédio, toma um suplemento, toma uma vitamina, faz uma ginástica. Aí, de vez em quando a gente fala do corpo, de vez em quando eu falo do corpo, né? Não tinha um programa lá, ao menos 50T, 30 mil pessoas fizeram aquela porra para ficar mais magro, mais forte. É evidente, a gente vai falar coisa do corpo, a gente fala coisa da mente. Mas ó, 80% do que eu falo não é nem corpo nem mente. É espírito. É ou não é? É espírito. E aí tem que entender direitinho, porque também quando fala espírito, parece um espírito, aí você pensa em fantasma, tem gente que pensa em fantasma, ou já pensa logo nos anjinhos, já pensa logo não sei o que de igreja, então, isso é depois, para alguns isso é depois, né? Então, você tem que ir com calma, não é isso? Tem que ir com calma, mais ou menos, com calma e com pressa, né? Quer dizer, com calma e com alma, né? Tem que ir com calma e papai mandando braço. Então fiquem por aqui, a melhor coisa para vocês. No fundo é isso, né? Se vocês ficarem muito confusos... Outra coisa também, olha só, eu vou começar a falar mais disso também. É que não tá lá, pronto, não vou falar ainda, né? Mas, ó, preste atenção aqui. Mas se eu faço, assim, ó, excelente, tu faz espiritualidade sem parecer religioso, kkk, é porque é isso mesmo, sei lá, é como eu sou também, né? Eu acho que tem gente que vai falar direto, falar de igreja, de não sei o que, blá, blá, blá. Eu, não é minha parada, sei lá, não é assim que eu vejo, não é assim que eu faço pra mim, não é assim que eu falo, portanto, né? Isso aí, olha só, excelente, é isso que eu ia falar, você não atende online particular, Doc? Não, Giquinha, Gica, não. Mas, eu não sei se vocês sabem, a gente tem uma clínica online, faz 4.500 atendimentos por mês, aqui.
né? E eu nunca falei isso para vocês direito também. Acho que só que a gente tô conseguindo expandir, né? Eu agora vou chamar os meus alunos formados aqui na faculdade, tanto em orientação familiar, tanto em psicologia, né? Tanto os alunos da SIM, vou fazer uma chamada para eles, né? Fazer uma nova leva de contratações, né? Para que Gi Carvalho, por isso que eu falei Giquinha, Gica, Gi. E aí, que são meus alunos, né? Tem supervisão sempre aqui com a nossa equipe e trocam as ideias. Então, eu vou começar a falar mais da clínica para vocês também, porque eu sei que vocês precisam, né? Então, clínica para cuidar do corpo, clínica para cuidar da mente, né? Porque o corpo e a mente precisam estar minimamente estáveis, no fundo, para que você possa conseguir acessar o espírito. Então, por isto que a coisa da clínica ela é importante para mim. E por isso que eu montei uma clínica, né? Que faz atendimento sobretudo online, porque o Brasil é gigante, né? O Brasil é gigante, não é? E aí não dá para ser no Rio de Janeiro, em São Paulo, e se fosse só presencial, né? Então, a gente faz 4.500 atendimentos, tem um monte de gente trabalhando lá, mas eu não divulguei ainda, a verdade é essa. Mas imagina o dia que eu divulgar essa porra, né? Então, você vai lá, marca a consulta e pronto, né? É bom, vocês vão precisar ter essa estabilidade mais ou menos, né? Essa estabilidade vai precisar ser alcançada depois para poder indicar para os outros. Então, eu não atendo, Gi. Beleza? Não tenho mais disponibilidade para isso, infelizmente. Não tenho mesmo disponibilidade para isso, né? Aí, ó, preciso de atendimento nessa clínica, preciso de atendimento nessa clínica, exato. Então, daqui a pouco eu volto a divulgar, né? Quando tiver a infraestrutura dela montada, né? Direitinho, a gente melhor, né? Tem que dar uma robustecida, porque se começar mais gente querer marcar, vocês vão ficar frustrados, né? Porque, beleza ou não? Então é isso, então, tem a faculdade aqui, né? Tem a editora aqui que eu montei e a clínica. São as paradas, são as coisas que eu tenho, né? São as coisas que eu posso oferecer para vocês. Beleza? Beleza? É isso, né? A ideia, então, eu queria que vocês refletissem sobre esse negócio do eu, né? Desse eu profundo, que é o eu imortal. Essa é a coisa que a gente tem que acessar e falar a partir daí, né? Essa é a nossa iniciação, no final das contas, né? E esse é o nosso trabalho, esse é o meu trabalho. E eu não tenho um nome para dar para isso, né? O que é? Saúde mental? Não é saúde mental, né? Também não é antropologia, porque não é só antropologia, porque a minha parada não é só estudar, é intervir, né? Seria o que? Uma antropologia clínica? O que eu faço? Talvez. Mas também esse nome é ruim pra caralho, né? Então, é difícil. Ó o mestre Combato aí. Quem que é o mestre Combato? É o Paulo? Quem que é? Mestre Combato. Isso aí, irmão, mentalidade realística, tudo Marcílio e Combato são um só. Outro dia eu peguei um livro lá do mestre Paulo Albuquerque, né? Tava ajeitando minha biblioteca lá, aí tava na prateleira, né? A biografia do Carlos Grace, e aí Combato, tem mais uns livros ali de segurança também. Então não sei se... é tu mesmo. Boa, mestre aí, ó. Mestre Combato. Porra, saudade, maneiro, aqueles nossos treinos lá foram bons demais, lembro e pratico de vez em quando sozinho, beleza? Fica difícil, eu queria voltar, mas porra, o problema é arranjar espaço na agenda pra gente poder treinar, né? Fuera. Mas obrigado por tudo, obrigado pelos ensinamentos, muito bom mesmo aquilo lá, né? Muito bom mesmo. Ok? Tá bom? Legal. O pessoal viu, eu tô gravando os podcasts, né? Eu tô gravando os podcasts aí essas semanas todas, que eu gravei 6 podcasts, não foi, Pedrão? Acho que foi, né? O Pedrão tá ali, tô vendo o pezinho dele, o sapatinho dele tá ali, mas ele não tá me ouvindo. Vai chegar daqui a pouco com um delay ali pra ele. Então gravei uns 6 podcasts essa semana, ontem eu gravei com a turma lá do No Barco, hoje eu vou gravar com o Empreenda Santa Catarina, né? Foi, né? Boa, Pedrão. Entrei, abre a porta aí, pô. Precisa. Então, vai começar a sair uns podcasts, beleza? Tá? Ok? Ansiosa pro lançamento da SIM? Perfeito, vai ter o lançamento da SIM, a primeira turma de 2026. Eu falei, tu tá com delay, eu imaginei que tava atrasado, né? Boa, Thalita Paulo. Pô, tá muito maneiro. Assim só melhora. A certificação Ítalo Marcilli só melhora, né? Só melhora. Então são 6 anos já, né? Quase 5 anos de certificação. Estamos formando terapeutas, né? E botar esses terapeutas para dentro da clínica. Essa é a parada, né? Uma das minhas motivações esse ano, que eu pessoalmente vou desenvolver,
são 3, né? Uma turma da pós de psicologia nova, na qual eu vou ser o professor mesmo, né? Vou estar com vocês toda semana. A clínica, beleza? E o GW, né? O GW volta com tudo esse ano também. Então, o GW, as novas pós, né? A nova pós da faculdade, na qual eu estou ali, né? Eu vou ser o fio condutor, né? Início, meio e fim, vou estar com a turma ao longo de todos os meses, semanalmente, com vocês, beleza? E o GW e a clínica, ok? Beleza? Então essas são as coisas de 2026. 2026 a gente vai construir um negócio, vai reforçar a coisa que a gente já está construindo aí. Essa é a dinâmica. E eu fico alegre de estar com vocês aqui. Beleza? Ok? Não, essa nova pós não está inclusa na Black FMA, não. Acho vocês engraçados. Então, imagina só, tu compra um Corolla. Aí tu comprou o Corolla tem 4 meses. Aí a Toyota lança um Corolla novo. Não, mas esse Corolla novo tá incluído no Corolla velho? No Corolla que eu comprei? Não, porra. Tu comprou outro Corolla. Beleza, tava lá barato, tu comprou aquele Corolla 2025. Aí lançou o modelo 2026, se tu quiser tu compra o novo, porra. Eu sempre acho essa porra engraçada. Não, óbvio que não. Essa nova turma de psicologia é outra coisa, né? É outro curso. Beleza? Então tu faz lá tudo isso, se quiser fazer isso aí, tu faz também, né? É igual carro, porra. É igual qualquer coisa. Comprou o iPhone 15, aí a Apple lança o iPhone 17. Ah, mas o iPhone 17 tá incluído no iPhone 15? Não, né? Porra, não. Essa é a coisa. A gente vai tem outras coisas, coisa nova e tal. Faz sentido, né, pessoal? Faz sentido. Ok? Beleza? Até amanhã.